Viagem na eletricidade. Energias, uma eletricidade. Hoje, o senhor fulano foi comprar uma lâmpada elétrica com uma potência de 100 watts. A senhora fulana foi comprar um secador de cabelo para secar seus cabelos. Potência de 1000 watts, isto é, 1 kW. Pois 1000 qualquer coisa se diz 1 quilo qualquer coisa. O senhor da estrada de ferro queria uma locomotiva elétrica para puxar seu trem a 130 km horários. Potência da locomotiva, 8 milhões de watts. 8 milhões de watts, ou se vocês preferirem, 8 megawatts. Pois 1 milhão de coisas nós chamamos de megacoisas. Watt, quilowatts. Megawatts é a potência dos aparelhos. É o que eles podem fazer. Mas por hora eles não fazem nada, eles não estão ligados à rede. A rede, no entanto, está pronta. Nas centrais, os alternadores giram. O alternador, vocês se lembram, é o ímã que gira diante das bobinas. Na prática, evidentemente, esta imagem de alternador seria um pouco mais próxima da realidade, mas o princípio é o mesmo. As bobinas são chamadas de estator. O ímã, que na realidade é um eletroímã, se chama rotor. Ele gira a 3.000 voltas por minuto e o estator solta uma corrente alternada trifásica com uma frequência de 50 Hz, exatamente. Este alternador tem uma potência máxima de 600 megawatts, mas, atualmente, o senhor da central nos diz que ele funciona com apenas 50% de sua potência. 300 megawatts, quer dizer que ele faz funcionar apenas o equivalente a 300 secadores de cabelo de 1 kW cada. Mas vocês imaginam que se há 300 megawatts que saem do alternador, é preciso que haja uma máquina ao menos tão potente para fazê-lo girar. Não existem milagres. Mas que máquina? Nas centrais é sempre uma turbina. Mas com que a fazem girar? É aí que os senhores das centrais se dividem em duas escolas. De um lado, os hidráulicos, assim chamados porque fazem girar suas turbinas com a água dos rios e das barragens. Os outros a fazem girar com o vapor, que fabricam fazendo esquentar água em uma caldeira. Estes são chamados de térmicos. Eles se dividem, aliás, em dois. O térmico clássico, que esquenta sua caldeira com carvão, petróleo, gás. O outro, o térmico nuclear, se serve de um reator. Mas voltemos à nossa central. Ela continua debitando seus 300 megawatts. Suponhamos que, de repente, eis que 40 locomotivas são ligadas, além dos 300.000 secadores de cabelo já ligados. O que faz no total 600 megawatts que a rede necessita. Se a nossa central fornece sozinha os 300 megawatts, ela já não basta. É preciso aumentar a potência. O senhor hidráulico abre o registro da água. O térmico abre a chegada de vapor, sem esquecer, claro, de atiçar o fogo e abrir também o registro do combustível. A potência da máquina aumenta. O alternador solta seus 600 megawatts, mantém sua velocidade e os seus exatos 50 Hz. Na prática, tudo isso é automático. Ninguém se dá conta de nada, salvo, é claro, o térmico, que vê o consumo de combustível aumentar, ou o hidráulico, que pode ver a reserva de água baixar. Mas a água, em princípio, não custa nada. Então, se a água não custa nada, por que não fazer apenas centrais hidráulicas? Seria muito mais econômico. Veremos isso na próxima vez.
Viagem na eletricidade. Uma eletricidade, a água. Quem é que fica alegre quando a chuva começa a cair? Dizem que são os caramujos, os repolhos e as beterrabas também, mas sem exagerar. Um que esfrega as mãos de alegria é o senhor da central hidráulica, o hidráulico. Porque ele faz girar suas turbinas unicamente com água, e podemos compreender que isso lhe interesse. A sua central tem uma potência, digamos, de 300 megawatts. Ora, 300 megawatts, para se ter uma ideia, supõe que devem passar pelas turbinas 300 metros cúbicos por segundo de uma água que vem de 100 metros acima. Pois, como todos sabem, a potência é proporcional ao caudal em metros cúbicos por segundo multiplicado pela altura da queda em metros. Quer dizer que, do ponto de vista da energia hidráulica, existe água e água. Sim, porque milhares e milhares de metros cúbicos que chovem sobre uma região sem relevo não oferecem nenhum interesse, eletricamente falando. Pelo contrário, se a região é muito montanhosa, então aí é como um tesouro elétrico que escorre para o mar. A condição, claro, que ao longo de todo o caminho que leva ao mar, tenhamos hidráulicos que velem para que a água trabalhe dentro das turbinas precisamente. A França é razoavelmente montanhosa e os rios são equipados quase ao máximo, de modo que a energia hidráulica lhes fornece aproximadamente 1/3 da eletricidade de que necessitam. Mas como recuperar essa energia? Nas partes altas da região, nas montanhas, o hidráulico não encontra grandes caudais, 30 metros cúbicos por segundo. E para retirar 300 megawatts com isso, é preciso em torno de 1000 metros de queda. Mas 1000 metros de queda em montanha, isso se encontra facilmente, é verdade. Os nossos 30 metros, então, são gentilmente solicitados, ou antes forçados, a descer seus 1000 metros em condutos. Condutos forçados, com efeito. Embaixo, temos uma turbina de tipo especial, uma turbina Peyton, para quem se interessar. A água sai num jato forte e gira. Tal é o princípio da central de alta queda. Uma vez caídos de 1000 metros, os rios em geral se unem para descer ao longo dos vales mais confortáveis. É aí que o hidráulico represa a água pela segunda vez. Com um caudal de 300 metros cúbicos por segundo, sempre para 300 megawatts, não precisa mais que 100 metros de queda. É a central de média queda. Ainda mais abaixo, os rios se tornam grandes torrentes. Aí temos centrais de baixa queda, vocês devem ter adivinhado. Para 10 metros de queda, nossos 300 megawatts precisam de 3.000 metros cúbicos por segundo. Não é pouca coisa. É preciso até contar um pouco mais, pois se precisa pensar nos navios. Assim, de barragem em barragem, a água e o hidráulico descem até o porto, onde desfrutam um merecido repouso. A água nem tanto, aliás, pois ei-la já transformada em nuvem para recair sobre a região, se a meteorologia assim quiser. E se a meteorologia não quiser, os caramujos entram em suas casas, os repolhos e as beterrabas empalidecem, os caudais enfraquecem. Mas os hidráulicos, muito astuciosos, têm um estoque de água em seus reservatórios, pois a água é um modo bastante fácil para estocar a eletricidade. Existem até mesmo usinas hidráulicas bastante engraçadas, onde se bombeia a água para cima para fazê-la descer depois. Não é coisa de história em quadrinhos. Isso consiste, de fato, em emprestar energia da rede durante as horas de menor movimento para restituí-la no momento em que a rede mais necessitar. E é aí que o hidráulico vem em auxílio de seus colegas das outras centrais. O térmico, sobretudo, que teremos o prazer de receber aqui brevemente.